privilégio muito grande poder estar aqui e compartilhar um pouco aí daquilo que tem sido a experiência que a gente tem acumulado nesses anos. E falar um pouco da nossa cidade, falar do nosso engajamento social, falar de alguma forma de algo que possa abençoar a nossa cidade, é fácil e é difícil. É fácil porque a gente tem aí testemunhos para poder passar, para poder compartilhar aquilo que tem acontecido. E é difícil porque nós, seres humanos, nós temos uma tendência muito grande em abrir a nossa boca para falar das coisas, para reclamar, para apontar, para dar soluções, mas nós temos muita dificuldade desse engajamento. Nós estamos aí vivendo, por exemplo, esse momento político, questão aí de 30 dias a gente vai estar aí elegendo os nossos vereadores, os nossos prefeitos, e é muito fácil a gente falar a respeito da nossa cidade, principalmente quando, ao falarmos dela, nós temos argumentos, nós temos ideias para dizer o que está errado, o que tem que ser feito, o que tem que ser realizado. É muito fácil a gente comentar a respeito dos governos, é muito fácil a gente comentar a respeito do que está acontecendo no nosso próprio bairro, na nossa própria cidade, mas é muito difícil a gente trocar o nosso discurso por um engajamento mais intenso. É muito difícil, é muito mais fácil a gente abrir a nossa boca, fazer comentários, do que verdadeiramente nos perguntarmos o que eu posso fazer para que a minha cidade tenha uma situação diferente. É muito mais fácil a gente ter uma roda, fazer comentários diversos, do que verdadeiramente nos perguntarmos o que eu posso efetivamente fazer para melhorar a nossa cidade. E a gente tem vivido, há muitos anos, uma experiência interessante a respeito disso. Há muitos anos atrás, eu diria aí, uns 35 anos atrás, não, mais longe, uns 40 anos atrás, um grupo de jovens, naquela época a gente estava na nossa adolescência, 17, 18 anos, por aí, e nós começamos a nos perguntar o que a gente poderia fazer para efetivamente abençoar a vida de pessoas, mudar a vida de pessoas, e a gente encontrou a música como um instrumento para a gente poder falar a respeito do amor de Deus, chegar para as pessoas, chegar para os jovens da nossa época, para a geração da qual a gente pertencia, e poder falar o seguinte: olha, sua vida pode ser mudada, sua vida pode ser diferente a partir do momento que o seu coração começar a vislumbrar coisas diferentes. E a gente começou a usar a música para isso. Tocávamos e através da música a gente começou a compartilhar o amor de Deus com muitos jovens, com muitas pessoas, não só em Uberlândia, como a gente começou a viajar e falar a respeito disso. E falando desse amor, cantando desse amor, nós começamos a alcançar muitas pessoas. Mas o interessante é que, ao alcançar essas pessoas, nós começamos a constatar que falar é muito bom, que apresentar alguma coisa é muito bom, mas, como eu disse no comecinho, nem sempre o nosso discurso ele é fundamentado, porque por mais que ele seja bom, por mais que ele seja interessante, por mais que ele traga uma novidade de vida, por mais que ele traga toda uma seriedade no que está sendo dito, nós ainda buscamos ações que sejam correspondentes às palavras que saem da nossa boca, não é verdade? É muito fácil a gente falar, é muito fácil a gente trazer aqui um bom discurso, mas esse discurso, quando ele não encontra um respaldo, uma fundamentação adequada, ele fica um pouco no vazio. E agindo dessa forma, embora estivéssemos falando de coisas maravilhosas, que é o amor de Deus para alcançar as pessoas, vimos muitas pessoas sendo transformadas, alcançadas por essa palavra, mas a gente sentia que ficava um vazio, ficava um aberto, porque essa fundamentação do amor que a gente estava falando, ele não ficava, porque acabava que a gente falava, a gente visitava, por exemplo, cidades, falava do amor de Deus e vinha embora. Nunca mais víamos aquelas pessoas, nunca mais tínhamos contato com aquelas pessoas, e nada ficava palpável para poder mudar a realidade, ou para que desse todo um substrato, uma fundamentação no que a gente estava falando. E foi aí que nós criamos a Missão Sal da Terra. Então, depois de andar aí em torno de 5 anos, 4, 5 anos falando e compartilhando e usando a música, a gente então entendeu que nós precisávamos ser mais efetivos para que as coisas pudessem dar essa fundamentação necessária. E quando a gente criou a Missão Sal da Terra, o intuito foi exatamente para que
esse amor que a gente estava compartilhando começasse a se tornar tangível, começasse a se tornar algo realmente palpável, que as pessoas pudessem falar assim, não, esse pessoal realmente, esse amor de Deus que está sendo dito, tem sentido porque a gente pode ver aquilo que está sendo feito. E essa é a forma mais efetiva de transformar a realidade de uma cidade, essa é a forma mais efetiva do engajamento pessoal para que a nossa cidade possa ser, de alguma forma, abençoada pelas nossas ações ou pela nossa disposição de atitude. E a missão nasceu dessa realidade. Quando começamos alguma coisa mais nesse nível de engajamento, nós começamos a olhar para crianças de rua. 35 anos atrás, em Uberlândia, nós não tínhamos noção da quantidade de crianças e adolescentes nessa situação de abandono, de isolamento. E começamos então a ter contato. Várias famílias, vários de nós começaram a chamar essas crianças para dentro de casa. Foi uma época que nós tivemos um nível de adoção muito grande entre nós e aqueles que estavam envolvidos nesse trabalho. E a gente então começou a verificar que esse engajamento é possível, que mudar a realidade de onde estamos é possível, que mudar a sorte de pessoas em condições difíceis também é possível. E a missão então começou a crescer desse desejo de fazer com que o amor de Deus pudesse ser verdadeiramente demonstrado, pudesse ser fundamentado em algo que não ficasse simplesmente palavras soltas no espaço. E como isso foi prazeroso para a gente, a missão começou a crescer a respeito disso. Logo depois a gente teve a oportunidade de receber da Fundação Rotariana de Uberlândia o patronato dos Buritis, que era um orfanato no caminho para Araguari, e uma creche, da creche Sede Henrique Martinelli, e que foi um desafio grande demais para nós, porque de repente nós estávamos com duas estruturas que eram muito maiores do que aquilo que a gente imaginava, e tivemos esse desafio de nos engajarmos a ponto de fazer com que essas duas estruturas pudessem funcionar. E isso foi trazendo aquela determinação de poder mudar a sorte da vida das pessoas, de poder mudar a realidade, e a missão foi crescendo em cima disso. A missão teve um crescimento muito grande. Na época que o Gilberto Marques era o presidente, a gente entrou na área da saúde, entrou na área, aquilo que eram as creches inicialmente se tornaram centros educacionais, e passou a ser relacionado com a educação, e trabalhos sociais, e a gente foi crescendo, a missão foi tomando um porte, onde em todo o tempo a nossa ideia, o nosso objetivo era fazer com que aqueles que estavam envolvidos pudessem ter uma realidade de vida melhor. Esse engajamento foi fazendo com que a missão se tornasse mais conhecida. Hoje a missão, só para que vocês tenham ideia, nós trabalhamos hoje com mais de 1.260 colaboradores, principalmente por causa da área da saúde. A missão, em número de colaboradores, nós estamos aí, talvez, entre as grandes empresas de Uberlândia, porque esse envolvimento foi crescendo cada vez mais. O que nós podemos fazer para que a nossa cidade melhore? O que nós podemos fazer para que a nossa cidade tenha uma consciência maior desse amor de Deus na prática? Então, hoje a gente atende, principalmente por causa da área de saúde, nós chegamos a trabalhar todo o setor sul de Uberlândia, na saúde pública, UAI Pampulha, UAI São Jorge, 21 PSFs. Hoje estamos tomando conta também da UPA de Araguari. Então a missão saiu das fronteiras de Uberlândia, mas sempre com esse objetivo. A missão da Missão Sal da Terra é glorificar a Deus no exercício das nossas atividades. Ou seja, tudo que fazemos, nós queremos que Deus seja glorificado. Isso nos traz uma responsabilidade ainda maior, porque por mais que a gente tente fazer a coisa, a hora que a gente deita a cabeça no travesseiro, se a nossa responsabilidade, se a nossa missão é glorificar a Deus, não adianta eu querer fazer alguma coisa que impressione os outros e depois chegar diante de Deus e saber que aquilo lá não está sendo a realidade do que nós nos propomos. Então, essa responsabilidade de fazer com que Deus seja glorificado traz ainda mais peso ao nosso coração, para que esse engajamento, seja no social, seja na educação, seja onde for, para que as cidades se tornem cidades mais humanizadas, mais
adequadamente prontas para terem suas classes, os seus grupos de pessoas mais marginalizados, mais esquecidos, mais largados, de uma forma que eles se tornem humanos, se tornem cada vez mais amados e tenham suas vidas transformadas. A missão tem esse propósito, a missão tem trabalhado para que, seja atendendo alguém na saúde, seja atendendo uma criança na educação, ou seja fazendo com que algum projeto social se torne melhor, para que esse engajamento faça da nossa cidade uma cidade mais séria, uma cidade mais adequada. Qualquer um de nós, queridos, pode se engajar num projeto desse, qualquer um de nós pode se engajar na responsabilidade de fazer com que a realidade dos que estão à nossa volta possa ser transformada. Qualquer um de nós pode tão somente se associar de alguma forma a algo que mude a realidade das pessoas. Nós estamos trabalhando agora com um projeto na área social chamado Família Acolhedora. A Família Acolhedora nada mais é do que identificar, através do Ministério Público, através da Vara da Infância, crianças que estão sob risco. Isso acontece demais, crianças que pais estão drogados ou são criminosos e, de repente, a permanência da criança junto à sua própria família se torna um risco. Então, a Vara da Infância vai lá, através do Conselho Tutelar, tira aquela criança da presença dos pais, e antigamente, ela ia para um abrigo, ia para um orfanato, e ficava lá o tempo necessário. Só que estudos chegaram à conclusão que, por pior que seja uma família, a família ainda é melhor do que um orfanato para uma criança. Então, o que é o projeto da Família Acolhedora? A gente trabalha para que aquela criança que é tirada de uma família de risco possa ir para uma família temporária, até que essa família seja trabalhada de alguma forma na restauração dos seus valores, para que aquela criança possa voltar à família original. Então, são trabalhos onde, socialmente, nós temos tido a oportunidade de fazer diferença na vida de muitas casas. Um exemplo de sucesso que a gente teve, uma criança que nasceu, os pais nessa mesma condição, a Vara tirou essa criança, um bebezinha, e nós começamos a trabalhar com os avós dessa criança, que nem queriam ver a criança, porque era filho de uma relação da sua própria filha, e os avós não quiseram nem conhecer a criança, mas uma família temporária assumiu essa criança, enquanto a equipe trabalhava, até os avós apaixonarem pelaquela menina. E, depois de alguns meses, a menina voltou, não mais para o pai e a mãe, porque não tinham condições ainda, mas os avós estão cuidando. Isso é engajamento social, isso é uma transformação de realidade, e que nós louvamos a Deus pela realidade do que está acontecendo. Então, o engajamento, o desafio que nós temos diante da nossa cidade, seja no bairro onde você mora, seja na empresa, seja o lugar que for, esse desafio pode ser absorvido, esse desafio pode ser algo que, de alguma forma, nós podemos cooperar. Seja colocando a mão na massa, seja ajudando de alguma forma, seja financiando, seja em alguma situação, em alguma condição, de fazer com que a realidade daqueles menos favorecidos possa estar sendo melhorada. A missão tem esse prazer, essa alegria de ver realidades de várias pessoas sendo transformadas, porque um grupo de jovens lá atrás resolveu fazer com que o amor de Deus não ficasse simplesmente na teoria, mas pudesse se tornar uma prática. Eu gostaria de poder mostrar um vídeo para vocês que conta um pouquinho da nossa história, e nesse vídeo a gente está tentando resgatar, como são 35 anos atrás, nós tentamos resgatar alguns valores, algumas lembranças que pudessem queimar nos nossos corações, que pudesse nos levar a compreender melhor o que pode ser feito, onde nós podemos, de alguma forma, sermos usados por Deus para abençoar a nossa cidade. Enquanto a gente assiste esse vídeo, você vai estar recebendo uma revista nossa, do Ministério Sal da Terra, a Carta Viva, que traz uma série de informações, alguns números da missão e daquilo que tem sido feito, para que nesse conhecimento você possa compreender um pouquinho. E estamos abertos, viu, queridos? Gostaríamos muito de poder ter a participação de vocês de alguma forma, para que a nossa cidade, ou seja, qual cidade que você
viva possa ter essa realidade transformada, tão somente porque corações se dispuseram a ser instrumentos de Deus nessa transformação. Vamos assistir esse vídeo, depois a gente finaliza aí. Nós tínhamos um trabalho com o ABE, Acampamento Boa Esperança, em Goiânia. E aí nós, quase todas as férias, tanto em janeiro como em julho, nós íamos para lá. Esse é o grupo inicial e entre julho da Banda Sal da Terra. E janeiro, né, nos intervalos que nós estávamos aqui em Uberlândia, começou a aparecer convite para a gente viajar, né? A gente ia em 2 Fiatzinhos, que eram os Fiats do César e do Marcos, com toda a aparelhagem do conjunto Sal da Terra. Um sonho. Jovens, diante de uma visão extraordinária, muito maior do que nós mesmos, apaixonados por aquilo que nós começamos a fazer. Sabe quando você encontra um caminho novo, como se fosse até a esposa, né? A gente é essa aqui, né? O que Deus estava colocando no nosso coração é que ser igreja era muito mais do que o que nós estávamos vivendo naquela ocasião. Começamos a perceber pela própria palavra de Deus, o mover do Espírito em nós, que tinha mais coisas. E aí, nesse mover, criou-se a Missão Sal da Terra. Interessante para deixar também como testemunho é que esses sonhos, eu sempre avaliei isso, porque isso me ajudava muito a perseverança. É que todos os sonhos que Deus nos deu, eles germinaram e morreram para ressuscitar numa outra forma e natureza. Então, tudo que a gente foi mexer, ele parecia que agora vai, e aquilo quase que entrava em colapso e ressurgia num outro contexto, numa outra dimensão, com outra pujança, né? Então essa importância, assim, de ter empenho, ter dedicação, mas também não ter apego às formas, às estruturas, porque todos nós passamos por todos indistintamente. Eu falei, Deus, então o que eu mais quero na minha vida é que essa paixão que o meu marido tenha, eu tenha também. A mesma forma que você fez no coração dele, Deus faz no meu. E eu disse sim para isso, né? Então Deus coloca no meu coração também. E graças a Deus Ele colocou em tudo, né? De trabalhar com a creche, com o patronato, depois com os meninos de rua lá, que a gente começou a levar para casa, isso tem uma característica que também faz parte da vida da igreja, que ela levar tudo para dentro da casa da gente. Eu acho que é muito importante dar esse testemunho de que nunca foi separado, né? Os amigos não foram separados, a igreja não era separada e nem as propostas de alcance social eram separadas. Não havia uma linha divisória, não havia uma gaveta de alcance social, outra gaveta de igreja e ministério e outra gaveta de família, parentesco. Nós assumimos aquilo ali, né, com muito, mas muito amor. A gente queria abraçar aqueles meninos, as mães, a gente queria que eles conhecessem Jesus. E eu estava lembrando assim que tudo que a gente fazia era com muito carinho, né? A gente queria colocar ali o melhor da gente e não media horário, tem que ir embora. A gente queria ficar lá e queria ver a coisa pronta e estar aconchegante para as crianças, para as mães, né? O que movia a gente era realmente esse amor, né? De fazer diferença nas famílias ali. E a gente falava de Jesus para aquelas mães. E aí a prefeitura construiu uma creche lá no bairro São Jorge. Na época o Joel Cupertino era o secretário, ele apaixonou pelo trabalho com crianças de 0 a 6, então ele queria fazer o melhor que pudesse. E eles ofereceram para a missão administrar essa creche lá no bairro São Jorge. Então nós acompanhamos a construção e aí nós já abrimos, assim, a gente realmente era ousado, porque nós abrimos a creche já com uns 80 meninos. Vocês imaginam? Ninguém conhece ninguém. Em vez de começar com 20, no mês que vem por mais 20, não, nós abrimos uma creche com a lotação básica, 80 meninos. Quase ficamos doidos.
nós sonhamos demais. Então, se a gente pegar a banda lá atrás, né, o nosso tempo lá, às vezes a gente estava lá nos intervalos das aulas, a gente começava a sonhar, os nossos sonhos, a gente até ri, você, gente, nós viajamos na maionese agora, porque os nossos sonhos eram extremamente distantes da realidade que a gente está vivendo. E o gostoso é ver que todos os nossos sonhos, hoje, se a gente olhar para trás, eles foram superados. Ou seja, aquilo que parecia utópico, ele se tornou menos do que Deus deu. Então isso é muito gostoso, a gente vê em toda essa história de vida que a gente passou, da banda, da missão, da igreja, a gente chegar à conclusão que os sonhos foram superados por Deus. Então, dar conselhos talvez seja irrelevante. Orientar metodologias, mais irrelevante ainda. Compartilhar tempo, presença, é bom, mas é quase impossível, o joelho já não obedece, a gente vai ficando um pouco mais lento, e não é qualquer coisa que você se adapta. Mas o desafio continua sendo entregar o nosso espírito. Então, o meu apelo é que a nossa geração entregue o seu espírito. Que o último gesto nosso ao processo seja soprar, continuar soprando. Nós entramos nisso sendo soprado e vamos terminar isso soprando. Amém. Esse vídeo é só um pouco dessa história. Muito difícil de colocar em poucos minutos uma história daquilo que Deus tem feito por tantos anos. Mas o nosso desejo, querido, é que esse sopro possa alcançar o coração de todos nós. Eu queria fazer uma oração para a gente terminar. Mas que esse sopro, né, que você possa sair daqui com esse sopro do Espírito Santo, o sopro que faz com que sonhos se tornem realidades, o sopro que faz com que realidades possam ser transformadas e que essas realidades transformadas possam incluir você e eu nessa história, que nós sejamos os agentes da transformação da realidade de muitas situações. Eu quero orar para que você saia daqui tendo o entendimento que você pode ser parte de muitas coisas que nos levem a esse engajamento para que a nossa cidade possa ser melhor no dia de amanhã do que tem sido no dia de hoje. Aleluia. Pai, eu quero no nome de Jesus te agradecer por cada pessoa aqui presente, o privilégio de estarmos juntos nesse café da manhã, Pai, de abrirmos os nossos corações, de contarmos as nossas histórias. E a nossa oração é para que cada um possa sair daqui, ó Deus, compreendendo que o sopro do Teu Espírito Santo pode nos alcançar, pode, ó Pai, alterar a nossa realidade, a nossa forma de pensar e principalmente a nossa forma de agir. Quantas realidades poderiam estar sendo transformadas se tão somente cada um de nós se dispusesse nas mãos do Senhor de ser instrumento de bênção. Queremos pedir, ó Deus, que a história da missão possa ser inspiradora, que a realidade daquilo que temos vivido e vivemos possa inspirar, ó Deus, muitas ações, muitas realidades novas na nossa cidade. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor faça com que esse sopro alcance um coração pronto a ser transformado pela realidade do Senhor e automaticamente ser uma obra realizadora na transformação de outros corações. Que o Senhor nos abençoe, que saímos daqui certos de que essa história, Pai, pode ter vários capítulos acrescentados no coração de cada um. É a nossa oração no nome de Jesus. Deus te abençoe, querido. Muito bom poder estar aqui e que essa história sirva de inspiração para a vida de todos vocês. Muito obrigado.